realizada por todo magistrado. E eu vejo que o magistrado brasileiro começa a descobrir formas para enfrentar a quantidade de processos. Eu venho de ontem de julgar uma questão importante na segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, que é a paralisação de ações individuais diante do ajuizamento de ações coletivas. Isso, em outros tempos, seria impensável. Ontem foi aceito praticamente por a unanimidade da segunda sessão. Houve um voto apenas divergente. Vejam, é uma criatividade, nesse caso, os magistrados gaúchos, que descobriram um caminho por intermédio do qual se pode chegar à melhor solução para processos que lá se estimam que seriam em torno de 50 mil, 70 mil questões idênticas. Foi possível descobrir soluções e eu acredito na criatividade dos magistrados brasileiros, dos nossos colegas, no sentido de trazer proposições para a melhor solução dos problemas. Ministro, o legislador tem buscado desafogar o judiciário com alguns instrumentos, seja limitando o número de recursos, tentando, mesmo preservando a amplitude de defesa, a própria criação de outras formas de composição de litígio, como em cartório hoje se pode fazer um divórcio desde que não haja menores, se pode fazer a separação. É possível criar, se aprofundar, o caminho é exatamente esse, se aprofundar mais nessas reformas, ou é indispensável a figura de todo o litígio ser composto no judiciário? Como tese, a tese tem de passar um dia pelo Poder Judiciário, mas não é necessário que todos os processos que envolvam a mesma tese passem pelo Poder Judiciário. Em um julgamento de ontem eu chamei de macro-lides. Existem lides que são macro, as macro-lides. As macro-lides são essas lides que se repetem depois por milhares e milhares de processos. Os sistemas mundiais vêm buscando formas de confluir o julgamento para um dos processos que é trazida a macro-lide e filtrar os demais para que os demais não encontrem a solução judicial. Por exemplo, cito o caso alemão. Decidida a questão atinente à tese sobre, digamos, juros bancários, essa questão não virá mais ao Poder Judiciário. Instituiu-se por lei uma espécie de ombudsman para o setor bancário e esse ombudsman do setor bancário vai aplicar esta solução já dada pelo Poder Judiciário, essas milhares de pretensões que poderiam surgir e que, por enquanto, estão vindo para o Judiciário brasileiro. Esse é um dos modelos, há vários outros modelos. Outro é aquilo que se chama leave to appeal, que é a permissão para recorrer nos casos que estejam bem fundamentados e que possam significar realmente leading cases nacionais. Isto a lei dos processos repetitivos está permitindo, também as súmulas na forma moderna permite e várias outras maneiras serão encontradas pelos membros do Poder Judiciário, sejam trazidas pelo legislador ou não. Nós estamos agora com necessidade de solucionar a massa de lides que aflige a nação. Uma das primeiras vítimas dessa massa de lide é o próprio juiz. O juiz tem de descobrir a solução e colocá-la em prática, extraindo da lei toda a potencialidade que ela apresenta. Não adianta, evidentemente, negar a lei, mas é preciso extrair da lei a potencialidade para a solução dos litígios. Doutor Marcos Nunes, como a gente pôde observar, não dispensa comentários a sabedoria, a sapiência do nosso querido Sidney Benetti, que bem abordou essa necessária mudança de paradigma na justiça. Eu queria aproveitar também esse conhecimento do senhor, nessa parte acadêmica, para a gente estabelecer alguns pontos de contato do judiciário com o legislativo para essas necessárias mudanças de paradigma. Que o judiciário está caminhando, mas será que o legislativo não precisa vir a reboque para captar essa transformação social e também transportar isso para o mundo das leis? Indiscutivelmente. As alterações que estão ocorrendo atualmente no Código de Processo Civil bem atestam essa necessidade. Eu tenho só minhas dúvidas que sejam alterações tão apenas tópicas. E muitas vezes isso pode levar a uma quebra geral do sistema. Tanto que já se pensa na elaboração de um novo Código de Processo Civil. Mas não é só no campo do processo, não.
processo penal também sofreu alteração agora, mas no campo do direito civil, no campo do direito constitucional, nós temos emendas constitucionais se sucedendo. Isto não é mal, isto reflete a necessidade da nossa sociedade, uma necessidade dinâmica de atender aos seus próprios anseios, às suas próprias necessidades. Mas eu gostaria de salientar dois aspectos. Em primeiro lugar, eu acredito que é essencial, e até em continuidade ao que estava falando no outro bloco, o preparo acadêmico dos magistrados. Durante toda a minha vida como magistrado, eu também fui professor. Combinei as duas. Servi ao magistério e à magistratura. No magistério ainda continuo dando as minhas aulas, né? Mas acho isso fundamental, porque cria aquele impulso, aquela instigação ao estudo permanente, né? O que qualifica muito mais, a meu ver, e modestamente, o magistrado. Então, esse viés acadêmico que foi salientado pelo ministro Benetti, acredito, né? Porque também ele é professor, e professor até hoje, eu também repiso agora. Mas, além disto, a preocupação do juiz assumir a administração do Poder Judiciário e de seus vários órgãos. Eu logo apreendi a essência dessa função, do exercício desse poder de gestão que todos os juízes devem ter. Isso não traz nenhum desdouro para a atividade jurisdicional. Me parece o contrário, parece que isto traz um substrato necessário ao exercício da função jurisdicional. E, meu caro Luciano, eu fui, desde 1986, quando fui vice-presidente, depois presidente do Tribunal de Alçada, aí até 89, eu aprendi a administrar. Nosso querido e saudoso primeiro Alçada, primeiro TAC, Fiquei lá 3 anos na presidência e 1 ano na vice. E aprendi a administrar. Sofri muito, mas fui aprendendo, fui conhecendo. Você acha que isso pode ser trazido, por exemplo, no âmbito das escolas? Essa formação, ela é muito específica de administração. Mas na escola também, o diretor da escola, o vice-diretor da escola, a escola tem administradores, todos esses exercem essa atividade, além da atividade educacional, administra-se a escola. Não é? Mas eu digo, na escola a gente trazer para treinar esse juiz para aprender a administrar. Sim, é fundamental. Ele precisa administrar conflitos. Nós começamos a desenvolver isto já nos cursos de iniciação funcional. E em algumas outras palestras na escola. Mas eu acho que isso tem que ser incrementado mesmo. O juiz tem que ser o administrador do Poder Judiciário, não deixar que outros segmentos, mesmo empresariais, por mais preparados que sejam, assumam uma função de poder que é do Judiciário. Entende? Doutor Marcos Vinícius, essa função de administração, de gestão, ela tem uma outra característica, ela força, parece evidente, que ela deva forçar o magistrado a ter um contato mais próximo com as pessoas, seja o jurisdicionado, seja o próprio cartorário, o próximo, a própria serventia. Luciano, eu estou sempre aprendendo com você. Imagina, eu que tenho aqui que... Mas é verdade, isso é verdade. Em primeiro lugar, talvez isto não seja unânime, mas o que eu penso, o que eu acho como juiz de 40 anos, né, que eu acho que o juiz é um prestador de serviços à população. Esta é a nobreza da nossa atividade, da função jurisdicional de solução de lides. Servir à população e sempre pensar no jurisdicionado. E a boa administração dos fóruns, a boa administração dos tribunais concorre para isso, né? Nós precisamos tornar até mesmo as salas de audiência, os cartórios, as câmaras, as salas das câmaras dos tribunais, lugares agradáveis e que as pessoas se sintam bem em estar ali.
Não, ao contrário, que às vezes até há uma certa... um certo temor, o temor reverencial às vezes é bom, mas há um certo temor, puxa vida, vou